A Justiça determinou que a Prefeitura de Belo Horizonte cumpra a decisão judicial que determina o confinamento das capivaras que vivem no entorno da Lagoa da Pampulha. Os animais são hospedeiros do carrapato estrela, que causa sérios problemas de saúde em humanos, como a febre maculosa. A Prefeitura de Belo Horizonte diz que pretende isolar as capivaras até a próxima quinta-feira. A administração municipal afirmou que vai cumprir a determinação do desembargador federal Souza Prudente, da 5ª turma do Tribunal Regional Federal, para que os animais sejam confinados. Mas de quem é a responsabilidade por animais selvagens que aparecem nas cidades? Para tirar essa e outras dúvidas sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Rodrigo Justus, que está aqui conosco no Jornal da Justiça hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Sobre esse caso aí de Belo Horizonte, as capivaras que estão aí na Lagoa da Pampulha, um local que fica no centro da cidade ali, né, numa região muito conhecida, turística, inclusive, que recebe muitos turistas e muitas pessoas que usam aquele parque. De quem é mesmo a responsabilidade? É o poder público que tem que tirar essas capivaras de lá? Essa questão das capivaras, inclusive, ela remonta a uma questão de vigilância sanitária, tendo em vista que é hospedeira de doenças, né? Já no ano de 2014, já havia uma determinação judicial já para a retirada das capivaras. Depois o Ministério Público entrou com recurso e, na sequência, as capivaras foram liberadas de novo. E aconteceu recentemente a morte de algumas pessoas, né, contaminadas aí por isso. A responsabilidade de vigilância sanitária, ela parte no primeiro momento do município, principalmente nesse caso, onde está dentro do perímetro urbano, né? Embora a tutela dos animais silvestres, no caso da capivara, ela é do Estado e do IBAMA, que é o órgão federal de meio ambiente. E no caso, por exemplo, desses animais circularem por vias públicas, ali eles estão perto de uma lagoa, ainda pode correr o risco aí, inclusive em relação à vigilância sanitária que o senhor falou, o problema sanitário. Mas em São Paulo, por exemplo, as margens do Tietê são muito comuns, as capivaras, né? Aqui em Brasília, uma capivara provocou um acidente na semana passada, provocando até um congestionamento ali na ponte do Bragueto, e ela ficou machucada também, o animal. De quem é a responsabilização nesse caso, por não deixar esses animais trafegarem na via? Até porque o homem também invadiu o local onde elas viviam, né? E eles têm que conviver ali agora. Exatamente. Inclusive, no nosso caso aqui do Lago Paranoá, mesma forma que a Lagoa da Pampulha, ambos os lagos são artificiais, eles foram construídos. O fato é que a capivara é um roedor que habita ambiente aquático, né? Ela nada, ela trafega, e veja que seria impossível nós fazermos uma cerca em todo o Lago Paranoá e impedir que as capivaras saíssem para fora do leito da margem do lago, né? Ocorre que para o cidadão também que tem um acidente com uma capivara, estraga muito o veículo, pode causar um acidente maior, inclusive com risco às pessoas, né? Da mesma forma que a gente vê as pessoas cruzando o eixão, né, nos lugares impróprios, pode causar um acidente, né? A gente poderia dizer, o cidadão cruzou ali e tal, ele é culpado por ter causado o acidente, embora possa ter até muitas vezes morrido. Mas a capivara não pode ser responsabilizada criminalmente, né, nem a reparar esses danos, né? Então, cabe ao município, no caso ao GDF, fazer a gestão, porque o que a gente está vendo é que a capivara ela chega a dar 10 filhotes por ano e ela não tem um predador, né? Então, o que nós estamos vendo é que é uma população que prolifera, né? Ao contrário de muitos animais que estão em extinção, né? A gente diz que cada vez tem menos, a capivara, no caso, ela se tornou um problema, e esse problema ele ocorre em todo o país, onde nós temos rios, nós temos rodovias, né? E cabe ao poder público garantir a segurança do tráfego, né? Nas cidades, né? Então a gente vê que nos Estados Unidos e outros países, locais onde você tem animais cruzando rodovias, lá na Flórida, outros estados, houve a construção de imensas cercas evitando que esses bichos adentrassem, né? Veja que até se constrói cercas, inclusive, para evitar que as pessoas cruzem, né, determinados pontos, né, para que elas não trafeguem no meio, até pela própria segurança. Então, cabe ao poder público manter a segurança no trânsito, né, e o cidadão que tem um prejuízo com um acidente desse tipo, que estraga seu veículo, ele não tem nem a quem recorrer, visto que as capivaras elas têm a proteção do Estado, mas elas não são patrimônio do Estado. Então, o Estado não tem responsabilidade por danos que um animal silvestre venha a causar.
Tá ótimo, a gente continua conversando desse assunto, inclusive sobre outros animais, né? No próximo bloco, só um minutinho, por favor. Ok. O Jornal da Justiça está de volta e a gente volta a falar com o advogado Rodrigo Justus, que está aqui hoje no estúdio conosco, e está falando sobre os animais que a gente encontra, por vezes, na área urbana, o que fazer com eles para também não ter problemas com a justiça, né, doutor? A gente estava falando da capivara. O que eu faço se eu estiver transitando por uma via e vir uma capivara solta na rodovia? Teria que comunicar no caso aqui ao GDF e até mesmo ao Corpo de Bombeiros, né, Defesa Civil, visando que esse animal ele pode causar acidentes além da própria morte, né? Então, essa questão do tráfico e a presença de animais silvestres. Veja que a capivara ela não é nociva ao ser humano, exceto por essa questão da febre maculosa, e dessa transmissão de doenças, mas a gente pode... em muitos lugares que há reservas próximas ao município, se deparar com outros animais que são efetivamente perigosos para o ser humano, né, de outra forma. Né? Pois é, isso que eu ia perguntar agora para o senhor. Cobra, por exemplo, né? A aranha também que aparece na casa das pessoas, ou outros animais peçonhentos que podem aparecer aí dentro de casa. Se a pessoa matar um animal desse, ela corre algum risco de ser punida? Veja, a lei de crimes ambientais, ela estabelece que é crime você matar animais silvestres, seria crime, mas para ser crime, para configurar o crime necessitaria haver o dolo, ou seja, a vontade de destruir o animal. Muitas vezes o cidadão faz isso em defesa própria. Quem vê uma aranha perto da cama do seu filho não vai hesitar, né? Até porque as pessoas não têm preparo para identificar o que é venenoso, o que não é, como é, então faz em defesa da vida e da família, que são tuteladas pela Constituição, embora a legislação proteja os animais silvestres. E também a legislação faz uma separação entre a fauna sinantrópica nociva, aqueles animais nocivos. Por exemplo, se a gente pensar uma barata é um animal silvestre, certo? Ela está presente em todo lugar, só que ela é considerada nociva. Um rato, o rato é vetor também, vive nos esgotos, você pode matar esses bichos. E a cobra, como é que eu separo uma cobra que morde e uma cobra que não morde? Né? O cidadão não tem preparo para isso, né? Então, muitas vezes as pessoas se socorrem de chamar o corpo de bombeiros, pedir um apoio, que vai lá e sabe se a cobra ela é venenosa ou não é venenosa. Mas muitas vezes a pessoa resolve tomar uma providência em defesa e acaba matando o animal. Nesse caso, não havendo o dolo, não se considera que houve o crime. E nos casos onde se considerar que houve o crime, muitas vezes o juiz não aplica a pena pelo princípio da insignificância, né? Tipo, eu matei uma cobra dentro da minha casa, né? E ela não era venenosa, e agora, né? Então, o princípio da insignificância, muitas vezes aplicado, o juiz deixa de aplicar a pena. E abelhas, uma coisa muito comum também, né, no meio urbano, pode causar até a morte de pessoas... caso alérgicos, né? Tem alguma alergia, a pessoa não sabe que tem, até ser picado por uma abelha, e de repente elas proliferam no meio urbano aí. Como faz para tirar, se eu percebo que tem uma infestação perto de casa, tem uma colmeia perto de casa? Na casa, pode ver nesses cantos, beirais de residência, buracos que ficam na construção, a abelha monta o seu ninho ali, né? E existe também a questão da alergia, da doença, e também existe a questão da autodefesa da abelha, por quê? Porque se uma abelha ataca ou é morta, todas as demais abelhas elas virão contra aquela pessoa onde aconteceu aquela picada. Porque a abelha só dá uma picada, inclusive, né? Porque o ferrão faz parte do corpo, quando ela pica ela morre. Mas as outras virão. Então, abelhas e vespas são efetivamente perigosas. Geralmente é chamado o corpo de bombeiro que ele retira, né? Existem uns centros de triagem de animais silvestres em muitas cidades que muitas vezes contatam até um apicultor para ir lá retirar e ele vai levar essa colmeia embora, vai fazer um uso econômico, né? Então, o cidadão, na verdade, o que ele não deveria era deixar espaços onde a abelha vai se instalar e vai fazer a sua colmeia. Até porque essa colmeia ela não acontece de um dia para o outro, né? A abelha chega, se instala, vai montando ali a sua colmeia. Então, o cidadão, quando ele não tem apoio, ele acaba muitas vezes tomando por conta própria providências e acaba preferindo matar esses animais do que eles ficarem ali apresentando risco a ele e a sua família. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela sua participação. Eu conversei com o Rodrigo Justus, que é advogado, especialista em direito ambiental, e conversou com a gente a respeito de como tratar esses animais silvestres que estão soltos na natureza e, por vezes, invadem as casas e as vias públicas. Obrigada, doutor. Até uma próxima. Obrigado. Uma boa tarde. Até lá.